Existe uma contradição no sistema de justiça brasileiro que quanto mais você pensa, menos sentido faz. E o mais curioso é que quase ninguém questiona isso de verdade. A gente aprende desde cedo que justiça tem que ser imparcial, técnica, baseada na lei e não em interesses políticos. Mas quando você olha para o topo do judiciário brasileiro, essa lógica começa a ficar, no mínimo, questionável. Hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. E pela Constituição, o requisito é ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Não existe exigência de ter sido juiz. Não existe obrigação de ter feito carreira na magistratura. Não existe um caminho técnico obrigatório até o topo, mesmo sendo o cargo mais alto da justiça no país. Agora olha o caminho de quem entra na magistratura. Um juiz passa por um dos concursos mais difíceis do Brasil. Depois disso, enfrenta anos de avaliação, fiscalização, controle disciplinar, CNJ, uma construção lenta de reputação. Para chegar a desembargador, são décadas. Ou seja, o sistema exige rigor técnico extremo, mas só até certo ponto, porque quando chega no topo, essa lógica deixa de ser obrigatória. E é aqui que começa algo que, sinceramente, não entra na minha cabeça. Como é que o sistema exige tanto de quem está na base, mas flexibiliza justamente no topo? O ponto mais sensível, o mais poderoso, o mais decisivo. Não deveria ser exatamente o contrário? E muita gente defende esse modelo dizendo que ele permite diversidade. Advogados, juristas, professores. E à primeira vista, isso parece um argumento forte. Mas existe um ponto aqui que quase ninguém aprofunda. Julgar não é só conhecer o direito. Julgar é uma função técnica específica. É tomar decisões que afetam diretamente a vida das pessoas. É lidar com prova, com contraditório, com pressão, com limites institucionais. Um juiz passa anos fazendo exatamente isso, aprendendo na prática o peso de decidir, sendo cobrado, sendo fiscalizado, construindo responsabilidade real. Agora, um advogado, um jurista, um professor podem ter um conhecimento teórico excepcional, mas isso não é a mesma coisa que exercer a função de julgar. Conhecer o direito não é a mesma coisa que julgar. E quando o cargo existe exclusivamente para julgar, faz sentido que a pessoa nunca tenha exercido essa função antes? Em qualquer outra área, a gente valoriza a experiência prática. Um cirurgião precisa operar, um piloto precisa voar, um engenheiro precisa executar. Mas no topo do judiciário, a experiência prática de julgar não é obrigatória. E aqui entra uma outra questão ainda mais profunda: a separação de poderes. A Constituição fala em poderes independentes e harmônicos entre si: executivo, legislativo e judiciário, cada um com autonomia. Mas aí vem a pergunta: até que ponto essa independência é real? Porque no modelo atual, os ministros do STF são indicados pelo executivo e aprovados pelo legislativo. Ou seja, dois poderes participam diretamente da escolha de quem compõe o terceiro. E isso cria uma tensão dentro do próprio conceito de independência. Não se trata de dizer que toda decisão será influenciada, mas de reconhecer que a estrutura permite esse questionamento, especialmente em um país onde a confiança nas instituições já é constantemente colocada à prova. A independência não precisa só existir, ela precisa parecer indiscutível. Agora imagina um modelo diferente, onde só juízes de carreira pudessem chegar ao STF, sem indicação política, com trajetória técnica obrigatória. A percepção de independência mudaria, a confiança aumentaria, as decisões seriam vistas de outra forma. Talvez o problema não esteja só nas decisões, mas na estrutura que define quem decide. E enquanto isso não for discutido com seriedade, a dúvida sempre vai existir.